Primeira Reis, capítulo de número 19. Bem? Aleluia. Primeira Reis. Isso. Você vem Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, Reis, Crônicas. Isso. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, e logo após o livro de Reis, depois seguido de Crônicas, Esdras, Esther, Neemias, Jó, Salmos e assim sucessivamente. Amém? Nós vamos ler 1 Reis, capítulo de número 19. Uma mensagem muito conhecida pela igreja. E eu queria fazer menção dos versículos que está aqui no versículo 11 em diante. 1 Reis, capítulo de número 19 e o versículo de número 11. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Eu vou ler, os irmãos acompanhem comigo, em nome de Jesus. 1 Reis, capítulo de número 19, o versículo 11 em diante nos diz: E ele lhe disse: Sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, e também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa, e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? Amém? Aleluia. Eu vou ler novamente o versículo de número 13. Eu vou ler, eu queria que você repetisse comigo em nome de Jesus. Amém? Eu vou estar lendo e você repita em voz auditiva. E sucedeu que ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa, e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? Amém? Que fazes aqui, André? Que fazes aqui, João? Que fazes aqui, Antônio? Você faz aqui. Amém? Glórias a Deus. Sobre essa palavra, onde eu tive a oportunidade, estava aqui no culto, né? E saí de uma maneira indelicada, porque novamente o professor é citado para cobrir a folga, né? E eu tive também o privilégio, a gente ia para o monte ontem de madrugada, mas não pude para o monte de madrugada ontem à noite, mas pude passar, porque eu trabalho, tenho que ficar acordado de madrugada, com um certo horário, onde eu consigo ficar mais ou menos, né? Mas foi liberado dormir, né? Com o olho aberto e fechado. E eu pude buscar ao Senhor e também pedir uma palavra aos nossos corações. E a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração nesta madrugada está justamente dentro desse tema. E quando nós ouvimos falar de Elias, alguns fatos nos sobrevêm rapidamente à nossa mente. Elias, ele aparece primeiramente em 1 Reis, capítulo 17, conhecido como presbítero. Segundo o que nós entendemos, até onde eu conheço um pouco da palavra, não se tem um conhecimento muito a respeito de Elias. Não se tem a genealogia de Elias, não se tem a parentela de Elias, não se sabe a escola profética que Elias estudou. Sabe-se que Elias tinha sua escola profética, mas não se sabe literalmente de onde precisamente Elias veio, qual era a função de Elias, como seu sucessor, que vai vir novamente, vai vir depois posteriormente, Eliseu, a qual cuidava da junta de boi, da 11ª primeira, não é? A qual Elias vai depois passar a capa. Mas Eliseu tem uma história, Elias não. Você não vê muito falar de Elias, você não conhece uma história que diz respeito à raiz de Elias, né? E nós vemos que uma coisa que os judeus prezam muito é pela genealogia. Eles apresentavam, você vê lá em Mateus, que o autor faz questão de abrir a genealogia de Jesus. Não esconde que Jesus vem de uma prostituta, não esconde que Jesus vem de Boaz, com Ruth, né, qual o pastor Derivaldo fez a pergunta: olha quem Ruth casou com quem? Olha a dica aí, pastor, não é? E assim sucessivamente, não é? E vem falando de Davi e tal, Salomão, vem trazendo a genealogia. Era fundamental.
era importante. Mas Elias, a Bíblia não nos fala muito a respeito de Elias, mas nos fala sobre as ações de Elias. A primeira ação de Elias, ela dá a decorrer-se a situação do rei Acabe. Acabe foi um rei que Deus levantou, o Deus que o Senhor levantou para cuidar da casa de Israel. O Deus agora, o Senhor olhou para ele e colocou como monarca, como líder, para que ele pudesse então reger a casa de Deus. E eu aqui vendo muitos jovens nessa noite, já posso saber o parente, o erro que talvez um dos principais erros de Acabe foi com quem Acabe se casou. A Bíblia nos ensina que Acabe se casou com uma mulher estrangeira, por nome de Jezabel. Jezabel não tinha vínculos com o Senhor. Jezabel não adorava ao Deus de Israel. Jezabel não cultuava ao Deus de Israel. E quando há um casamento, não eu, mas a Bíblia nos diz, pastores, que os julgos desiguais, ali havia julgo desigual. Acabe procurou uma mulher estranha. Eu vejo também um homem de Deus, um grande homem, onde o Espírito Santo envolvia, tomando o nome de Sansão. Há muitas pessoas que dizem: eu sou forte. Nós vemos pessoas sendo muito fortes, né? Como um homem chamado Sansão. Mas Sansão por ir para uma terra estranha. Sansão por colocar o olho numa mulher estranha. A Bíblia diz que ele olhou para Dalila e ele se encantou por Dalila. E Dalila foi a perdição de Sansão. A perdição de rei Acabe se chama-se Jezabel. Uma mulher que vivia nos postes dos ídolos. Uma mulher que queimava incenso para outros deuses estranhos. Uma mulher que não cultuava o Deus de Israel. E Acabe, por não só se casar com essa mulher, é interessante, deixa eu aqui mencionar os jovens que estão pretendendo ao futuro casamento. Eu estou nessa parte de cima, né? Não estou me referindo à parte que diz respeito à estrutura do imóvel, mas estamos dizendo uma posição espiritual. Vamos aqui supor que aqui é uma laje, ok? Há uma pessoa ali embaixo, uma posição no mundo espiritual baixa e outra no mundo espiritual alto. Uma posição eclesiástica, ministerial, ou uma posição que diz respeito ao topo da vida. Qual é mais fácil? A pessoa que está embaixo conseguir levar a que está em cima para o lado de lá, ou a que está de baixo conseguir trazer, ou a que está em cima conseguir trazer de baixo para cá. Naturalmente, é óbvio, lógico, que é muito mais fácil quem está na parte de baixo poder ser arrastado do que está em cima. É onde nós vemos pessoas dizendo: não, pastor, eu vou me casar com ela, eu vou me casar com ele, e depois eu faço uma campanha e trago ele para a igreja. Mentira, isso não existe. Furada, cilada. É muito mais fácil a pessoa te tirar do que você trazer ela. É muito mais fácil, pelo peso da situação, quem está do lado de lá puxar quem está em cima, do que quem está em cima trazer. Você pode me compreender? E aqui está essa situação. Jezabel está no domínio que diz respeito ao espiritual, ao âmbito espiritual, e Acabe vai e cede. Acabe vai e abre o leque, permite que Jezabel rege dentro de Israel. E a Bíblia diz que Deus olhou e abominou aquela situação, chama um homem por nome de Elias, pede para Elias ir e profetizar contra Acabe. E a primeira profecia eu acho muito interessante, e é importante que vocês zeguem pela palavra dos pastores. Eu não estou me referindo diretamente à minha vida, mas os pastores que estão à frente do trabalho, para não precisar jogar confete na cabeça, porque Elias fala assim para Acabe: olha, Acabe, segundo a minha palavra, não vai chover. Ele não disse: olha, eu vim aqui porque Deus mandou. Ele disse: eu tenho uma palavra, e a palavra eu vou dizer a minha palavra. Amados, há uma palavra, eu acho bonita, eu acho interessante. É importante que você seja submisso à sua liderança. Você que é jovem, você que tem parte departamento de música, de louvores, ainda mais sobre uma submissão eclesiástica de respeito pastoral. Porque Elias, como representante de Deus, ele tem a legalidade de dizer: olha, eu estou dizendo literalmente que o céu vai se fechar sobre a sua cabeça. Acabe, não interessa o seu dinheiro, não interessa a sua posição, não interessa o seu estudo, não interessa a maneira que você se encontra. E Elias vai e diz para Acabe: segundo a minha palavra, não há de chover sobre essa terra. E a Bíblia diz que o Senhor então ouviu a voz do profeta, e por 3 anos e 6 meses não choveu na terra de Samaria. Houve uma seca, houve uma escassez. Amados, aqui eu tenho um copo de